Olá, meus irmãos, paz e bem. Nós estamos aqui hoje trazendo para vocês uma série de vídeos sobre os nossos santos baluartes. Nós tivemos aí essa inspiração de estar trazendo para vocês para conhecer um pouco mais sobre a comunidade, sobre a sua espiritualidade. E decidimos então começar essa nossa série de vídeos falando sobre os nossos santos baluartes. O que são santos baluartes? É muito comum que as comunidades de vida elas tenham um ou mais santos baluartes. E esses santos, eles são muito mais do que santos de devoção da comunidade, mas eles são verdadeiros mestres de espiritualidade que conduzem cada comunidade na vivência do seu carisma, que ajudam a viver melhor a sua espiritualidade e o seu carisma. Então, nós sempre, em todas as lives, comentamos bastante sobre os nossos santos baluartes, então nós decidimos trazer para vocês aqui um pouco mais aprofundado sobre a vida de cada um deles. E nós vamos começar falando de São Bento. Bento nasceu em Núrcia, em 480 d.C., cidade onde hoje está situada Roma. Bento era filho de uma família nobre romana, então aos 13 anos ele foi mandado para Roma para ali estudar filosofia. Bento, já desde muito pequeno, ele demonstrava ser essa criança assim que aspirava os dons celestiais, que já tinha esse chamado, essa vocação à santidade. Já desde bem jovem apreciava a vida de oração e os estudos. E quando Bento chega em Roma para ali estudar filosofia, ele percebe que a cidade de Roma da sua época era tudo aquilo que ele não desejava, porque estava assim tudo mergulhado numa superficialidade. Os professores ali da universidade eles não estavam preocupados em ensinar, em corrigir os alunos, mas eles apenas queriam agradar as famílias ricas. Então, por isso, eles não tinham preocupação nenhuma de corrigir as atitudes erradas daqueles meninos mimados, né? Mas que, por outro lado, eles consentiam com muitas atitudes erradas que esses jovens tinham. E Bento, como tinha um olhar já de eternidade sobre a vida, ele quis afastar-se dessa Roma. Aquilo não era aquilo que ele desejava. Então, com apenas 13 anos, ele saiu de Roma a pé, acompanhado apenas da sua ama, que se negou a deixá-lo sair sozinho, então o acompanhou nos seus primeiros anos da sua vida. Bento, então, viveu 7 anos de pregação e exemplo. Depois disso, ele sentiu o chamado de Deus a ser um eremita. Por isso, ele se distanciou para as montanhas e procurou uma gruta, onde ele poderia ali viver a sua vida de santificação, de sacrifício, de oração, de maneira mais intensa. Na sua ida para essa gruta retirada, ele encontrou-se com um monge chamado Romano. E esse monge, ele ofereceu suporte a Bento durante muitos anos da sua vida. Ofereceu livros preciosos para meditação, para oração. E também, sempre que ele passava por ali, ele levava algum alimento para Bento, porque sabia que mais ninguém sabia da sua localização. Ele fez esse propósito de ajudar esse irmão a crescer na santidade e por isso guardou o segredo da sua localização. Bento viveu 3 anos na gruta como eremita, até que um dia um grupo de pastores que estava procurando um rebanho de cabras perdidas acabou encontrando esse homem nessa gruta, e perceberam que, apesar da sua aparência descuidada, que era um homem muito santo e muito sábio, e se impressionaram com a forma como que ele vivia. E a partir desse dia, então, Bento começou a receber muitas e muitas visitas, muitas pessoas iam até o lugar
aonde ele estava para ali receberem santos conselhos desse homem que já esbanjava essa vida de santidade, já exalava essa santidade. Foi aí que Bento percebeu que o seu tempo de reclusão tinha chegado ao fim. Não muito longe dali estava o convento de São Cosimato, ao qual o seu abade havia falecido. Os monges daquele convento foram até Bento muitas e muitas vezes e insistiram para que ele assumisse a direção do convento. E Bento muitas e muitas vezes negou, dizendo que o estilo de vida que Bento queria viver não era igual ao que os monges eram acostumados a viver. Mas, por tanta insistência dos monges, ele acabou aceitando. E chegando lá no convento, Bento quis propor essa vida de santidade, de mortificação para esses monges. Mas os monges eles estavam acostumados aos prazeres, a uma vida desregrada, e eles perceberam que, tendo Bento como líder, eles teriam que renunciar a certos prazeres, a certos costumes em que eles já eram acostumados a viver durante muito tempo. Então os monges tramaram contra a vida do jovem abade e planejaram todos juntos a envenenar o vinho que seria servido para Bento, e assim o fizeram. E durante a refeição, Bento, como de costume, abençoa o alimento. Então, quando ele traça o sinal da cruz sobre o cálice de vinho, aquele cálice se parte como se tivesse levado uma pedrada. E ali Bento entendeu a intenção do coração daqueles irmãos, a intenção do coração dos monges, que era tirar a sua vida. E nesse momento Bento diz: que Deus tenha misericórdia de vocês, irmãos, por que fizeram isso? Eu avisei a vocês que a vida que eu queria viver era diferente daquela que vocês estavam acostumados. E a partir desse momento, Bento decidiu então renunciar a ser abade desse convento e voltou à sua vida de eremita. Ele decidiu se retirar para uma outra cidade distante, e ali muitos jovens, inspirados na sua vida, na maneira como que ele vivia, começaram a segui-lo. E dentre esses jovens nós temos aí muitos santos da igreja de hoje que também trilharam esse caminho junto com São Bento. Os seguidores foram tantos, o número de jovens que queriam viver a vida de São Bento eram tantos que foram precisos ser construídos 12 pequenos mosteiros para poder abrigar todos esses novos seguidores, todas essas novas vocações que brotaram a partir da vocação de São Bento. Mas assim, com tantos seguidores, com tantas vocações que foram se achegando a Bento, também causou inveja em algumas pessoas. É nesse ponto da história que aparece um sacerdote chamado Florêncio, que, tomado de inveja, de ciúme no seu coração, pretende também tirar a vida desse grande santo. E o padre Florêncio trama no seu coração e leva até Bento um pedaço de pão envenenado. São Bento, logo que pega aquele pedaço de pão, ele percebe qual é a intenção do coração do sacerdote. Aí então ele pensa, o que é que ele vai fazer com aquele pedaço de pão? E naquele momento vem um corvo até a janela da sua cela. Aí Bento pede ao corvo que leve para longe, aonde ninguém possa encontrar aquele pedaço de pão. E o corvo olha para aquele pedaço de pão como que assustado, não querendo fazer, mas quando Bento pede em nome de Cristo, ele o faz e leva aquele pedaço de pão para longe, confirmando no coração do santo aquilo que era a intenção maldosa do coração daquele sacerdote. Mas Bento, incapaz de desejar o mal para aquele que tentou tirar a sua própria vida, por outro lado, entendeu isso como um grande sinal de Deus, de que ele precisava mais uma vez se afastar da multidão, mais uma vez buscar mais ficar retirado, buscar mais a vida de oração. É assim que aos 50 anos, Bento decide migrar para as montanhas onde hoje é a região de Nápoles e ali constrói o primeiro mosteiro propriamente dito da Europa,
Monte Cassino. Uma das pessoas cativadas por esse exemplo, por essa vocação de São Bento, foi a sua própria irmã gêmea, Escolástica, que, olhando para a vida dos monges beneditinos, para aqueles que eram seguidores do seu irmão, adaptou a regra e criou a Ordem das Monjas Beneditinas, que vivem também segundo a ordem, segundo a regra de São Bento, que eram lideradas por Escolástica, que era irmã gêmea de São Bento. Bento também escreveu a regra dos monges beneditinos, que é um grande exemplo para todas as outras congregações que depois se seguiram. E essa regra ela é tão preciosa que ela é seguida até os dias de hoje. Ali, Bento colocou todos os seus ensinamentos, o modo de vida, e colocou como que os irmãos deveriam aproveitar da sua vida em comunidade para a santificação. E o grande lema dos monges beneditinos é ora et labora, ou seja, ora e trabalha, oração e trabalho. Essa é que é o grande lema, o grande guia da ordem beneditina, que é o grande coração da ordem, a oração e o serviço, a oração e o trabalho. E essa frase de São Bento que também vem movendo a comunidade Servos da Pobreza. Esse lema dos beneditinos de oração e serviço, esse é o caminho que esse nosso baluarte nos conduz dentro da comunidade. O nosso fundador, ele sempre nos pede isso, de que nossa oração seja um serviço e que o nosso serviço seja uma oração. Esse exercício constante de que todos os trabalhos que nós realizemos sejam feitos em espírito de oração e que a nossa oração seja um serviço a Deus e aos irmãos. E que, assim como São Bento, nós busquemos nos retirar da multidão, no silêncio, ouvirmos aquilo que Deus quer nos falar. São Bento também foi um santo dotado de muitos dons do Senhor, entre eles o dom da visão a longa distância, da leitura de pensamentos e também da previsão do futuro. Ele chegou a prever a destruição e o reerguimento do próprio mosteiro de Monte Cassino, que ele lutou tanto para construir. Mas com certeza você que já ouviu falar de São Bento o conheceu pela famosa medalha exorcística de São Bento. Quem de nós não conhece aquela famosa oração? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. E sim, essa medalha foi feita, foi toda inspirada na vida desse grande santo da igreja, desse grande baluarte da comunidade Servos da Pobreza. A medalha de São Bento foi encontrada então alguns anos após a morte de São Bento e foi criada pelos monges beneditinos. Foram os monges depois de São Bento que criaram essa medalha. E dentro dela contém várias imagens, vários símbolos que ilustram toda a vida de oração, de santidade desse grande santo da igreja. E é bom sempre a gente lembrar que a medalha de São Bento, ela é considerada um sacramental, ou seja, ela é uma manifestação física da nossa fé, mas ela de modo algum ela pode ser levada como um amuleto, como uma forma de superstição, não, de maneira nenhuma. A medalha de São Bento, pelo contrário, ela deve nos servir para nós vermos ali a vida de oração desse santo, esse grande exemplo que nós temos em nossa vida e assim nós seguirmos, usarmos como um grande exemplo, um grande espelho de santidade para nós, mas não nos apegarmos aos sacramentais como que uma forma de amuleto de superstição. Isso seria uma forma errada de usar a medalha. Então nós devemos sempre ter isso bem presente no nosso coração, de que ali é um sinal, uma manifestação da nossa fé. Mas falando mais sobre os símbolos gravados na imagem de São Bento, na parte da frente nós temos a imagem de São Bento e em volta uma inscrição em latim. Na imagem, o santo veste o hábito da ordem que foi fundada por ele, que simboliza os ideais de oração, trabalho e vida fraterna, buscando o amor e a caridade entre os irmãos. Ao redor, vemos uma inscrição em latim, que quer dizer: sejamos confortados pela sua presença, a presença de São Bento aqui no caso, na hora da nossa morte. Por isso,
Portar a medalha é também pedir a Deus a graça de ter uma boa morte. A cruz, que é símbolo da salvação e de libertação contra o mal. O livro que São Bento segura na mão representa a regra de vida que ele escreveu para os seus monges. No verso da imagem existem várias inscrições e símbolos relacionados intimamente com a vida desse santo. Aparece dentro de 4 círculos as letras CSPB, que quer dizer Cruz do Santo Pai Bento. Vemos atrás da imagem da medalha também a Cruz de São Bento, que tem todas as hastes do mesmo tamanho e significa que nós temos que ter a mesma dedicação para com Deus e para com os nossos irmãos. A inscrição na haste vertical CSSML da frase em latim Crux Sacra Sit Me Lux significa em português: a cruz sagrada seja a minha luz. Primeira frase da famosa oração de São Bento. E na haste horizontal NDSMD, Non Draco Sit Me Drux, que quer dizer não seja o dragão meu guia. No topo da medalha nós vemos o grande lema de São Bento, a paz. A paz que não é simples ausência de guerra, mas a paz interior que somente Jesus pode nos dar. Na lateral direita do círculo nós vemos VRSNSMV, que em português quer dizer retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. E na lateral esquerda do círculo SMQLIVB, que em português quer dizer é mal que me ofereces, bebe tu mesmo dos teus. E você, já conhecia a história de São Bento? Deixa aqui nos comentários que nós queremos saber. Se você gostou desse vídeo, não deixe de avaliar, deixe o seu like, o seu joinha, comenta muito aqui nesse vídeo para nós entendermos que vocês gostaram desse conteúdo, para nós estarmos trazendo mais vídeos assim nesse formato para vocês. Como eu disse no começo do vídeo, nós vamos fazer uma série falando sobre todos os santos baluartes da comunidade. Hoje nós falamos sobre São Bento, o primeiro baluarte, e estaremos trazendo um novo vídeo falando sobre a vida de São Francisco de Assis. Falaremos sobre todos os santos baluartes da comunidade e é muito importante para nós a avaliação de vocês. Curta muito esse vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, se você já usa a medalha de São Bento, se você conhecia a história de São Bento, o que você aprendeu com essa história, alguma mensagem de carinho que você queira deixar para nós aqui da comunidade. É muito importante para nós sabermos a sua opinião sobre esse vídeo. Então, se você ainda não segue a nossa página, comece a nos seguir, que nós estaremos trazendo aqui muitos vídeos agora nesse formato para vocês. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem.